Olá para você que assiste esse vídeo, seja bem-vindo ao meu canal, que é o professor Edson Bandeira. Peço a você que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo para que possamos ajudar outros professores aí, não só de ensino religioso, como também de ensino cristão. E esse vídeo aqui é muito rápido, é exatamente para falar um pouquinho sobre ensino cristão, né? Ou abordagem educacional por princípios, ou qualquer outro nome que as pessoas tenham usado aí, mas é aquela aula para escolas cristãs, com ali os princípios bíblicos, os 7 princípios. Então, escola por princípios e tal. E aí fica um pouco difícil para quem está começando, às vezes, entender esse norte aí da escola por princípio. Eu vou fazer aqui um vídeo muito rápido, não vai ser nem editado, dando um exemplo aqui de um plano de aula para uma aula de ensino religioso, inclusive com o exemplo do tema. E aí, eu sempre digo, bom você pegar algumas coisas da BNCC e encaixar para você ter uma sequência de temas. Eu já disse aqui em outros vídeos, quem está com dúvida aí sobre essa sequência de temas, olha meus vídeos anteriores. E quem tiver dúvida ainda, mais dúvidas de dica ou de algum material meu, livro, material personalizado para trabalhar, mentoria, fala comigo lá no Instagram, arroba, né, Edson Quinho Bandeira, tá lá no meu Instagram, Edson Quinho Bandeira, você vai encontrar, vai falar comigo, beleza? Na descrição eu devo colocar também aí essa informação. Mais uma dica, aula com o tema de BNCC, trabalhando o eu. BNCC, as escolas, realmente as escolas são obrigadas a trabalhar com o BNCC, eu não sei se o termo melhor é obrigada, mas as escolas precisam trabalhar com o BNCC, né? Mas não vou entrar nesse assunto agora não. Trabalhando o eu, esse é o tema. Qual é o princípio que você vai trabalhar? Estamos falando de escola cristã. Individualidade, esse vai ser o princípio escolhido para esse exemplo. Aula trabalhando eu, princípio da individualidade. Vamos colocar aqui uma turma, um exemplo, uma turma de terceiro ano. Isso pode ser aplicado tanto para pré-1 quanto quarto ano, tá? Fundamental 1, ok? Então vamos lá. Trabalhando eu, textinho básico. Coloquei aqui, eu sou único, não existe outro eu. Só foi criado alguém como eu. Explica do seu jeito, na sua pegada, como eu sempre digo. Deus nos criou de uma maneira única e isso nos torna diferente de todas as outras pessoas. Sim ou não? Trabalha isso, conversa com os alunos, deixa eles comentarem. Temos características gerais, como uma boca, 2 olhos, 2 ouvidos. Aí você aproveita, fala, tem gente que fala muito. Você só tem uma boca, é para você falar menos e ouvir mais. Aproveita o gancho, troca ideia sobre isso. E características distintas, como cor dos olhos, tamanho do pé ou formato do nariz. Beleza? Faz brincadeira. Eu, por exemplo, tenho as orelhas pontudas. Eu falo, minhas orelhas é meio pontuda, tipo o Spock lá do Jornal nas Estrelas. Você aproveita, descontrai a galera, brinca, né? Porque isso é o quê? Uma autoaceitação. Eu me aceito com a minha orelha pontuda, mas isso eu vou falar mais na frente. Também posso ter diferentes habilidades e assim ter certa facilidade para uma coisa e mais dificuldade para outra. Você fala sobre a questão das habilidades e tal. Procura usar exemplos pessoais e deixar eles usarem alguns exemplos pessoais também. Eu sempre falo da dificuldade que eu tenho com nadar, eu não sei nadar, natação não é comigo, eu não sei. Também tenho dificuldade para cantar, eu sou muito desentoado e tal, uso esse exemplo. Mas eu tenho facilidade de falar com as pessoas, de lidar com o público. Então, a gente fala um pouquinho sobre isso. Então, o importante é que eu venha entender e respeitar o meu eu. Então, esse aqui é um texto que pode ser lido também, um pedacinho por cada aluno, pode ser lido só por você, no seu estilo de aula. Então, você tem o tema, trabalhando eu, princípio, individualidade e a introdução, aí o texto introdutório, que você vai estar trabalhando da melhor maneira. Se você tem uma pegada, tem gente que veio da aula de arte e migrou para o professor de religião, faz algo na sua pegada. Tem gente que veio era professor de música, foi para aula de religião, então traz uma música sobre essa questão, beleza?
E aí, como é que é esse plano de aula? Então, o plano de aula tem uma pesquisa, né? Que é um versículo bíblico que você vai abordar. Eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, o vídeo não ficar muito longo. Gênesis capítulo 2, versículo 7, é a pesquisa. Então, anota aí, plano de aula, pesquisa. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Você tem um tema, trabalhando o eu. Aí, quem quiser botar referência da BNCC, terceiro ano, né? EF01 ER03, ok? Terceiro ano do Fundamental 1. Aí se divide em 3 pontos. A, eu sou único, não existe outro eu. B, eu sou diferente das outras pessoas. C, temos diferenças gerais e distintas, ok? Você está no seu plano de aula, ó. Assim, eu sei que fica difícil de ver, mas vamos lá. Aí você vem para o racionar. Você vai botar aí racionar. O que é racionar? Aí você vai botar reconhecer a individualidade de cada um. Depois vem o relacionar. Compreender a cosmovisão cristã pertinente à criação do ser humano. E depois vem o registrar. A atividade com figuras feita com recorte para observar as características gerais distintas. É uma delas. Outra que eu gosto aqui é fazer aquela identidadezinha. Faz a identidadezinha verdinha. Um aluno desenha no lugar da foto como se fosse ele e tal. Vai registrar muito fácil isso aqui. Palavra-chave: individualidade e princípio. Individualidade e soberania, porque também Deus fez você do jeito que Ele quis fazer. E tem gente que está usando chamada ideia guia. A ideia guia aqui é cada pessoa é um ser único, criado por Deus para um propósito no universo. Beleza? Você tem o plano de aula. Quem precisar, quem quiser reproduzir essa aula, manda um e-mail para mim. Eu vou ajudar, fala comigo no Instagram, tá? Aí, lá dentro da aula, você leu aquela parte, você fez aquela introdução, você vai continuar. Aí, eu me respeito quando? Você vai falar um pouquinho sobre isso, ó. Eu me respeito quando eu cuido da minha higiene pessoal. E aí você fala, ó, galera, o que é higiene pessoal? Eles vão dizer, tomar banho, escovar o dente, blá, blá, blá. Então, se for uma turma que tem como você fazer uma brincadeira sem perder o ritmo da turma, você brinca e tal. Aí, então, a higiene pessoal é muito importante. Depois, eu me respeito quando entendo os meus limites. Então, nem tudo que eu penso que dá para fazer, dá. Eu tenho que saber o meu limite. Então, por exemplo, você vai atravessar a rua, por que tem o sinal vermelho? Para você não precisar apostar corrida com o carro. Para você parar e ele passar. E na vez dele ele parar e você passar. Aquilo ali vai se estabelecer um limite para você. Outra coisa, dentro desse mesmo limite do eu entendo o meu, eu entendo o meu amigo que é diferente. Então eu tenho que ter um limite de brincadeira com ele, eu tenho um limite. O meu limite vai até onde começa o dele. Então você trabalha essa questão também. E outras dentro da sua pegada. Outra, então eu me respeito quando penso em coisas positivas, gente. É muito problema de depressão, muita criança já precisando de psicólogo desde cedo, sabe? Muita coisa na mente. Então, fala um pouquinho sobre isso. Então, ó, gente, tira da mente de vocês coisas ruins, coisas negativas, trabalha coisas positivas na mente de vocês. E aí a maneira que você quer trabalhar isso fica a seu critério. E por último, eu me respeito quando gosto de ser quem eu sou. Autoaceitação. Tem pessoas que vivem uma vida triste porque elas não se aceitam do jeito que elas são. Como eu falei, eu na aula brinquei com falei da minha orelha pontuda. Quando eu era criança também meus lábios eram muito vermelhos, então as crianças me perguntavam se eu passava batom. Passei muito bullying, hein? Então, mas eu sempre levei na brincadeira pela criação que eu tive, né? De não guardar rancor, de não sair brigando com ninguém. Mas o mundo mudou, né? E graças a Deus hoje, praticamente, aí não vemos mais isso, né? O bullying tem sido combatido nas escolas. Então fala um pouquinho sobre isso, mas fala sobre a importância da pessoa se aceitar do jeito que ela é. Tem pessoas morrendo aí, fazendo cirurgias que nem precisavam. Então, vê de acordo com a idade da turma, você vai abordar isso aí. Beleza? E aí,
isso tudo dentro do plano de aula que você está trabalhando. Para encerrar, aí dá um exercício. No quadrinho, faça um desenho de algo que você goste e tenha facilidade de fazer. Bota lá um quadrinho em cima. E no quadrinho de baixo, algo que você tem dificuldade de fazer. É um exemplo de exercício. Você pode caminhar para muitos outros. E aí o versículo, você iniciou lá a aula, eu sempre aconselho terminar a aula lendo o mesmo versículo que você iniciou. No caso, Gênesis 2, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Aí você dá aquele arremate final. Ó, se tornou um ser. Você é um ser, ele é outro ser. Vocês são seres diferentes. Trabalha de novo essa questão da individualidade. E aí você encerra a aula, fica uma aula muito boa, muito simples. Beleza? Mais dúvidas é só me procurar. Espero que esse vídeo te ajude. Precisando aí de alguma dica, eu vou te ajudar. Precisando de algum material aí, livro, material personalizado. Eu trabalho com material personalizado para 30 aulas. Você vai ter 30 aulas prontas para você dar. Então, qualquer coisa, me procure. Mentoria também para eu te acompanhar ano a ano. Eu pegar na sua mão, te ajudar a ser o professor de ensino religioso que os alunos vão adorar. Você não precisa ser mais um, você pode ser o professor, aquele que as crianças gostam, aqueles que eles esperam com alegria a aula. Suas aulas não precisam ser chatas, elas podem ser encantadoras, tá bom? Deus abençoe você. Por favor, deixe um comentário aí. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.